Muito bom. E tempo é uma coisa que precisa ser discernir. Sem dúvida nenhuma, se você errar o tempo, isso pode custar caro sempre, não é? A pessoa tem de pular num determinado tempo, errou o tempo, pulou errado. Tem de sair num determinado tempo, errou o tempo, saiu errado. E agora os nossos governadores estão dizendo que é tempo de voltar para as ruas, reabrir o comércio e, as movimentações já começaram, as aglomerações já voltaram e temos aí toda essa questão de como essas pessoas ficarão no transporte público. E a pergunta é tempo para isso? É realmente tempo para isso? Vamos conversar sobre isso daqui para frente. As escrituras sagradas também mexem muito com a questão do tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 5, o autor do livro, ele propõe, de fato, a grande questão sobre o tempo para cada coisa. Ele diz que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas, que tudo tem seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diz que há tempo de nascer e também há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, enfim, há tempo para tudo. E nós estamos realmente no Brasil e no mundo lutando com a questão do tempo. E o tempo contra o qual nós estamos lutando é o tempo de viver ou o tempo de matar. Ou seja, dependendo das decisões que nós tomarmos, o tempo será tempo de viver ou tempo de matar. E essa é a questão. Porque nós estamos diante de uma pandemia e ficou claro para o mundo todo que a única maneira de realmente atacar essa pandemia era ter tempo de quarentena. Ter tempo de quarentena. Se a gente conseguisse respeitar o tempo de quarentena, esse tempo de quarentena se tornaria em tempo de viver. Mas que se nós não conseguíssemos respeitar o tempo de quarentena, esse tempo de quarentena desrespeitado, portanto, esse novo tempo, seria de fato tempo de matar e não tempo de viver. Ou seja, se a gente sair da quarentena antes do tempo, o nosso tempo passa a ser tempo de matar, quando deveria continuar sendo tempo de viver. Para a gente viver, a gente tem de estar em quarentena. Se a gente não respeitar o tempo da quarentena, se a gente sair da quarentena antes do tempo, o tempo que seria de viver será tempo de matar ou tempo de morrer. É interessante que um dos dados que vieram à tona recentemente é uma reportagem da BBC. E é alarmante. Diz que o Brasil deve superar os Estados Unidos em número de mortes de Covid-19 no dia 29 de julho. E essa projeção da BBC foi usando um dos principais modelos matemáticos que são usados pela Casa Branca para suas projeções estratégicas. Ou seja, não era tempo de sair da quarentena. Não era tempo de sair da quarentena. E sair da quarentena antes do tempo vai significar para nós que o tempo que a gente tinha separado para viver, agora a gente está usando para morrer. A gente para morrer e os governantes para nos matar. Por quê?
porque a gente vai superar os Estados Unidos da América, que é a nação com maior número de mortos pelo Covid-19, em um mês, mais ou menos. Daqui um mês, a gente estará nas manchetes do mundo todo e as manchetes dirão que nós superamos a marca estadunidense e que agora nós somos o país do mundo com mais mortes por Covid-19. Ou seja, os governadores, o presidente, aliás, o presidente já dizia isso há muito tempo, os governadores estão dizendo que é tempo de trabalhar presencialmente, nas aglomerações, nas empresas, que é tempo de sair para fazer as compras, que é tempo de abrir o comércio, que é tempo de sair às ruas. Mas as estatísticas dizem que agora é tempo ainda de quarentena, se a gente quiser viver. Então, Davi, é tempo para isso? Boa tarde, Ari. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que nos veem. Nós vivemos eu acho que os governadores vivem algumas pressões que não estão dando conta. Uma é a pressão do capital. Os grandes empresários, capitalistas, querem que os mais pobres voltem para morrer, voltem a se arriscar no mercado, porque para eles, na verdade, não faz diferença. Eu estava ouvindo esses dias que o Santander, um dos bancos, dos poucos bancos que temos no Brasil, nesse período de quarentena, aumentou o seu lucro em 10%. Então, eles continuam ganhando dinheiro e não querem parar só nos 10%. Querem ganhar muito mais, custe o que custar. Então, essa é uma pressão. A outra pressão que eu vejo sobre os governadores é do ano eleitoral. É um ano em que vários vão tentar se eleger para as prefeituras, eles ou seus aliados. E aí, quem financia essas campanhas está dando o sinal vermelho, dizendo, olha, não vai ter dinheiro para a eleição, vai ter dinheiro para a campanha. Então, essa é uma pressão. E a outra pressão que eu vejo é da própria população. Infelizmente, nossa população, principalmente a mais vulnerável, não obedeceu à quarentena desde o início. E com razões até. Quem mora numa casa pequena com 6, 7, 10 pessoas, como é que vai fazer isolamento social? Quem não tem o dinheiro para comprar a comida, como é que vai fazer o isolamento social? E também uma questão de rebeldia mesmo, de falta de consciência. Eu ando, às vezes, quando preciso sair, e vejo as pessoas que têm a casa para se isolar, têm o recurso para ficar em casa, mas preferem estar aglomerados em festas na casa de amigos e parentes, ou no boteco que abre meia boca, meia porta, ou nos encontros na rua mesmo. Enfim, há a falta de cooperação e de autodestruição da própria população. Nós não estamos em tempo de voltar para a rua. Era hora da gente sofrer um pouco mais a ansiedade e nos guardar dentro de casa. E é interessante, você estava falando aí do Santander, que teve um ganho de 10%, e 10%. Mesmo assim demitiu pessoas. Demitiu pessoas. Ou seja, a pressão do capital que você falou.
O capitalismo é absolutamente insensível. Jesus Cristo dizia que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Bom, a gente sabe onde está o tesouro do capitalista. Então não adianta procurar o coração dele em nenhum outro lugar. Não vai achar. Não vai. Tá certo? O coração dele está lá em ganhar dinheiro e isso não tem espaço para a gente. Não tem espaço para a pessoa. Então, é tempo que devia ser tempo de viver e está se transformando em tempo de morrer. No nosso caso, que vamos sofrer a abertura, e no caso do governo, ou dos governos, vai ser tempo de matar. Finalmente, concordaram com o presidente da República e entraram todos no mesmo time que escolheu matar para ganhar. E aí, Wayne? Bom dia e boa tarde para aqueles que nos veem pelo YouTube. Bom dia para aqueles que estão nos vendo pela TV. Infelizmente, Ari, estamos em dias... Na realidade, vivemos dias sem precedentes na nossa história, né? Nunca nossa geração viveu o que vivemos hoje. Para esse tempo, temos a necessidade de sabedoria e responsabilidade. E a sabedoria que eu me refiro é no sentido comum mesmo, né? Aquela qualidade de sensatez, prudência, virtudes que faltam hoje aos nossos governantes, como ética e principalmente compaixão. E a gente sabe que tem várias fontes de saberes. E a que a gente utiliza aqui é a das Sagradas Escrituras como cristãos, ou seja, a Bíblia Sagrada. E o texto que tu leste diz que tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, a sabedoria bíblica, a partir do pregador do Eclesiastes, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E dentro da sabedoria, diz que o ser humano só dispõe do momento presente para agir. E só pode fazer uma coisa ao seu tempo, né? Ou seja, as nossas atitudes devem respeitar determinadas ocasiões. Tem que ter tempo correto, a maneira correta de agir em todas as coisas. Nesta reflexão mesmo de Eclesiastes capítulo 3, diz que existe o tempo para tudo, inclusive essa sabedoria nos ensina que existe um tempo para abraçar, porém existe o tempo de afastar-se de abraçar. Ou seja, existe a ocasião de que essa ausência física ela não caracteriza falta de cuidado, mas na realidade é uma manifestação de amor. Porém, infelizmente, o que nós vivemos hoje é a falta dessa ética, falta dessa sabedoria e, principalmente, a ausência de responsabilidade. Ou seja, aquela qualidade de responder por seus atos, né? De forma também na categoria social. De que maneira o Estado deve responder a essa epidemia, ou essa pandemia, melhor dizendo? Deveria ser com sabedoria, deveria ser com compaixão, deveria ser com ética, deveria ser levando em consideração a vida das pessoas e não a economia. Infelizmente, o capital, como você disse, Ari, o coração desse povo está no capital. E o único Deus que dá a vida é Jesus Cristo. Os outros pedem vida. Infelizmente, o capital está pedindo a minha vida e a sua vida, meu amigo. É vida humana que ele pede. Muito bem. Vamos entrar agora num rápido intervalo e voltamos para debater essa questão. Afinal, é tempo mesmo para isso?
daqui para frente. Pessoal, voltamos então com o nosso programa daqui para frente. O nosso tema é tempo para isso. Os nossos governadores finalmente aderiram ao presidente da República e o presidente, que sempre quis que a gente ficasse na rua, exposto ao Covid-19, agora tem os governadores como aliados, porque eles estão liberando a abertura. Não sei se isso é uma abertura, se a gente pode chamar isso de abertura, a tal flexibilização, mas o fato é que, ao mesmo tempo em que os nossos governadores agora concordam com o presidente da República e começam a abrir o comércio e a chamar todo mundo de volta para as atividades, ao mesmo tempo em que isso aconteça, ou acontece, as estatísticas dizem que nós estamos entrando no ponto mais alto da enfermidade e que ainda está em fase ascendente, e ascendente de tal maneira que no dia 29 de julho a gente deve ultrapassar os Estados Unidos em número de mortes. E você sabe que essa é uma notícia terrível. Por que ela é uma notícia terrível? Porque a pessoa que pode ultrapassar esse número de mortes pode ser eu, né? Tá certo? Volto às atividades normais, volto a me expor ao Covid, me expor ao contágio, e as estatísticas dizem que nós vamos crescer em número de mortes, e eu estou voltando para a rua, então, ao que eu estou me candidatando? Eu estou me candidatando a ser um dos que vão confirmar a estatística. É lamentável, é angustiante. Imagina o que é sair de casa com essa espada de Damocles sobre a sua cabeça, com essa lógica angustiante de que pode ser que eu volte contaminado. E eu só vou saber isso 14 dias depois. E quando eu souber disso, eu já terei contaminado muita gente. Como é viver assim, William? Como é viver assim? Ari, olhando os dados aqui, estou vendo os dados pelo Google, chegamos a mais de 700 mil, mais precisamente 775.581 infectados no Brasil. Nós estamos, hoje, vamos superar o número de 40 mil brasileiros que foram a óbito devido à Covid-19. E isso subnotificado. Inclusive, com essa afirmação do próprio Ministério da Saúde, antes de se tornar o que se tornou, que nós não sabemos ainda de que maneira adjetivar o Ministério da Saúde nesse período de pandemia. Mas dá para observarmos bem de que maneira o Executivo do Brasil, o Presidente da República, de que maneira ele lida com a saúde do povo, de que maneira ele lida com a pandemia. No momento que mais necessitamos, nós não temos o Ministério da Saúde, nós não temos um Ministro da Saúde. E o Ministério da Saúde está da maneira que está. Outros dados também interessantes é que nós estamos fazendo essa liberação, esse tal volta ao normal, né, num momento em que, ou melhor, observando os países, principalmente os países europeus. Porém, os países europeus fizeram isso com 50 mil testes por milhão de habitantes, no mínimo. 50 mil testes por milhão de habitantes, no mínimo. Enquanto o Brasil faz 4.300 por milhão de habitantes. E eles liberam
fazem essa liberação a partir do momento em que eles contam 1.000 pessoas diárias infectadas. Enquanto hoje, no Brasil, nós estamos na casa de 30.000 pessoas infectadas diariamente. Para você ver o momento que nós encontramos. Enquanto a Europa começa a abrir, e não todos, os países que não adotaram o lockdown, eles ainda não se abriram. Mas os países que começam a se abrir, eles abrem fazendo testes e mais testes, e com essa realidade, tendo essa ascendência diária, tendo um número de até 1.000 pessoas infectadas por dia. Mas a realidade do Brasil é que nós estamos subindo e chegamos a 30.000 pessoas sendo infectadas diariamente. Que absurdo. Nisso tudo a gente consegue ver o tamanho do erro que está sendo cometido. Tamanho do erro que está sendo cometido. Aliás, o Brasil montou uma verdadeira equipe de militares para comandar o Ministério da Saúde, que são seres humanos especializados em guerra. E, é óbvio, não preciso nem elaborar muito isso, é óbvio que esse QG de militares plantado no Ministério da Saúde está perdendo a guerra para o Covid-19. Está muito claro isso. Estão perdendo a guerra. A menos que a guerra não seja com Covid-19, e sim com os pobres, pretos, vulnerabilizados, marginalizados, a menos que a guerra seja contra estes. Porque estes, sim, estão morrendo em massa. E aí, Davi, como é que explica que os militares não conseguem ter estratégia, se a especialidade deles é essa? Como explica isso? Como se explica que eles estejam perdendo essa guerra de forma fragorosa? Olha, Ari, eles não entraram nessa para ganhar a favor de nós. Eles entraram nessa para ganhar a favor do presidente que os colocou ali. Inclusive, vários deles são militares da reserva ou de áreas logísticas e estão ali para obedecer às ordens. E a gente sabe que o presidente ele não está engajado com a nossa vida. Está engajado com a vida dele e a vida da família dele. E com um discurso populista, com um discurso autoritário, com tentativas de solapar as instituições que timidamente resistem, mas que ainda estão colocando algumas barreiras para o projetinho dele de ditador. Nesse período, eu queria dizer o seguinte, Ari, William e todos vocês. O mal está feito desde o início desse processo, quando nós não tivemos coordenação central e coordenação entre as autoridades para cuidar da população. Alguns isoladamente fizeram alguma coisa melhor, mas faltou realmente governo que pensasse nos brasileiros e nas brasileiras, principalmente os mais pobres. Então, a nossa situação é de redução de danos. O que dá para fazer? O que dá para fazer é pedir. Pedir, pelo amor de Deus, fique em casa. Dê um jeito. E aí a gente vai pede para os governos, claro, que façam alguma coisa, mas pedir também para os atores sociais, aqueles que têm alguma influência na sociedade. Vamos tentar reduzir isso. Pedir para os times de futebol. O Casagrande deu uma entrevista muito interessante essa semana, questionando o presidente do Flamengo. Por que a pressa? Por que a pressa? Por que essa pressa de voltar? Não precisa. Espera um pouco, espera passar.
Então, pedir aos times de futebol, que são mobilizadores de pessoas, mesmo que o estádio esteja vazio, o pessoal vai pôr telão na porta do estádio ou nos bares e vai ficar assistindo jogos. Então, sem pressa. Pedir aos líderes religiosos, para que pressa? Para que pressa de fazer culto com todo mundo lá dentro? Para que pressa de fazer missa? Deixa o seu povo, salva o seu povo, mantenha eles em casa. Alguém disse, eu ouvi essa semana, um rapaz do Diese, muito interessante, o Fausto, que ele citou alguém que disse que essa epidemia inaugura o século XXI. Haverá uma nova fase e isso vai marcar todo esse século. Esse evento vai marcar todo esse século. E isso tem a ver com a economia também. Precisamos encontrar outras formas de viver, de ganhar o nosso dinheiro e, principalmente, viver mais simplesmente, viver com menos. Como eu falei do Santander, eu soube que o carro que mais vendeu na pandemia foi o Porsche. O carro mais vendido nesse período foi o Porsche. Quer dizer, gente que tem dinheiro vai continuar tendo dinheiro. E quem não tem vai sofrer mais ainda daqui para frente porque o bolo vai ficar menor. O mundo vai ficar mais pobre. Mas não significa que todo mundo vai ficar mais pobre. Então nós vamos ter que aprender a viver com mais simplicidade, com mais, de maneira mais espartana e com mais solidariedade. 30% da renda de quem ganha até R$1.000 são rendas não financeiras, que vêm de solidariedade, de ajuda mútua, de vizinhos, de parentes, e nós vamos ter que incrementar isso, nos ajudarmos e cuidar da nossa vida e da vida daqueles que a gente ama. Essa é uma notícia que angustia, que o Ministério da Saúde é um verdadeiro gabinete militar especializado em lutar pelo presidente. E lutar pelo presidente significa expor mais brasileiros à morte. Que paradoxo, que angústia. E agora a gente vê os governadores fazendo a mesma coisa. É a pressão do capital, é a pressão do presidente da República, que está visitando, mandando a Polícia Federal, ou assistindo a Polícia Federal pressionar governadores. Que quadro! O que resta para nós? O que resta para nós é dizer para você que está conosco aqui no programa, firme, nessa luta que todos nós abraçamos pela vida. Resista o quanto você puder. Resista o quanto você puder. É a sua vida que está em jogo. Reiterar o que disse o Davi, para os empregadores, para os ativistas sociais, não tenham pressa, não tenham pressa, não tenham pressa. Dizer o que o William nos chamou a atenção. Gente, o Brasil não se preparou para isso. O Brasil não se preparou para isso. Nós estamos com dados absolutamente irrisórios e insuficientes para essa tomada de posição. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, isso é conosco daqui para frente.